Imagina só, um universo gigante onde tudo acontece na velocidade de um clique. E a gente pode falar com as pessoas do outro lado do mundo sem sair do sofá. Parece um sonho, né? Mas nem tudo que brilha é ouro. Nesse mundo digital, cheio de memes, vídeos e mensagens, existe um perigo escondido, a desinformação. Sabe aquela notícia que é suspeita, aquela fofoca que parece verdade, mas acaba confundindo geral? Pois é, ela corre solta por aí, querendo enganar a gente. Mas não se preocupa, aqui no nosso podcast, a missão é virar detetive digital, descobrir como essa cultura digital funciona e aprender a não cair nesses truques. Então, cola aqui com a gente nessa jornada cheia de descobertas, dicas e histórias que vão te ajudar a escapar das fake news e usar a internet como uma super ferramenta, porque no fim das contas, o verdadeiro poder está nas suas mãos e nessa história o herói é você. Bem-vindos ao podcast Voz em Cena, um projeto desenvolvido pela Escola CAIC. O projeto podcast tem como tema a desinformação. Eu sou a Bruna. E eu sou a Jaqueline, e juntas nós vamos abranger mais essas informações sobre o tema desinformação. Agora fiquem com a repórter Kailane. Ei, você já ouviu falar em fake news? Não é mais novidade pra ninguém, né? Mas mesmo assim ainda continua sendo um baita desafio na sociedade. Você já parou pra pensar em como uma notícia falsa, que até parece verdadeira, pode causar uma grande confusão? Hoje em dia, com o avanço da tecnologia e as redes sociais, uma notícia falsa se espalha mais rápido do que uma fofoca na fila de um pão. Olha só um exemplo. No período da pandemia, muitos grupos anti-vacina espalharam fake news, o que causou medo e dúvida nas pessoas, o que acabou que muitas famílias não vacinaram seus filhos. Isso não é só ruim, mas é perigoso. Então calma, nem tudo está perdido. Tem muita gente trabalhando para evitar que essa galera aí caia na desinformação. Conferindo as fontes, se são confiáveis, lendo antes de repassar qualquer informação. Não é só porque um amigo enviou para você que isso é confiável. No fim das contas, combater a fake news é um esforço de todos nós para um mundo melhor. Afinal, uma notícia verdadeira é uma arma contra o caos. Estamos aqui com as nossas convidadas especiais, a vereadora Vânia Nascimento, a diretora da Escola CAIC, Solange Pinheiro. Aí eu gostaria que vocês se apresentassem. Bom dia a todos. Me chamo Solange Pinheiro, estou atualmente como gestora da escola Professor Paulo César e agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo um tema relevante para toda a comunidade escolar e agradeço também a nossa convidada. Olá, eu sou a vereadora Vânia Nascimento, né, e eu fico muito feliz de ter sido convidada, né, de poder estar contribuindo, né, com a comunidade escolar. E eu estou atualmente no meu 4º mandato, né, e parabenizar aqui, né, pelo tema escolhido, e eu sou muito feliz também de ter proposto um projeto de lei que também trata sobre a questão do tema da desinformação nas redes sociais. É isso. Bom, primeiramente eu quero agradecer por você ter esse tempo para nós, né, nesse podcast, e vamos começar. Para vocês, o que é basicamente a desinformação? Bom, a desinformação é uma notícia falsa que não tem uma fundamentação robusta, né, científica, de cunho mais abrangente, que influencia negativamente a percepção da realidade das pessoas, né? Então, na atualidade, a gente pode observar que tem sido muito utilizada frequentemente as fake news, que tem que ser fortemente combatida. Por isso nós estamos aqui. Bem, a desinformação é você propagar, né, como a nossa diretora falou, notícias falsas, e isso tem sido muito comum, principalmente nas redes sociais, né? Então, essas famosas fake news, né? Então, você, quando dissemina essas informações, às vezes é muito difícil você tentar desmentir o que está sendo escrito, o que está sendo falado, o que está sendo proposto ali. Então, hoje existe, claro, mecanismos
para combate à questão da desinformação, mas é muito difícil, porque quando você propaga uma notícia falsa, para você tentar reverter a situação é mais difícil ainda, né? Então, é um tema que realmente de bastante relevância, né? Então, a gente precisa realmente tentar fazer essa conscientização, conscientizar as pessoas para que isso realmente não aconteça. E isso vem trabalhar nas crianças, nos adolescentes, em toda a comunidade, nos pais. Então, é importante a gente fazer esse trabalho de conscientização. Vereadora, na sua opinião, qual é os principais danos que as notícias falsas causam à comunidade da nossa cidade? Eu acho que a desinformação, de um modo geral, ela causa um dano muito grande, né? Principalmente quando trata de pessoas, quando trata de situações que as pessoas propagam e aquilo ali não é verdade. Então, às vezes as pessoas acreditam naquilo e às vezes elas pegam aquilo como uma verdade, né? Então, é perigoso, né? É perigoso, de modo geral, é perigoso a questão das fake news. Hoje, as redes sociais, hoje, 93% de criança entre 9 e 17 anos, hoje, acessam a internet e cerca de 83% hoje tem um perfil em alguma rede social. Então, você vê, hoje, foi muito discutido esse ano, né, nos canais televisivos, essa questão, principalmente da pedofilia, né? Então, é uma coisa que é muito séria, é muito grave, né? Então, acho que tem que se ter políticas públicas, mecanismo para combater a questão da desinformação, que é muito grave. Sim, que muitas das vezes não tem isso, né? Nas escolas ou na internet, basicamente, né? É isso. A gente tem até como exemplo aquele homem que morreu lá em frente à caixa de mal súbito. E muitas pessoas estavam acusando que ele tinha morrido por causa da vacina do Covid. É verdade, porque será que esse senhor realmente tomou a vacina da Covid? Então, por um momento, né? Então, é uma acusação muito grave. Você trata a questão da ciência, uma situação que foi estudada. Quantas pessoas tomaram essa vacina e, de repente, ficam com medo de tomar, que é uma forma até de prevenir sobre essa doença que matou tantas pessoas, né? Então, as pessoas realmente, quando pega uma informação dessa que não é verídica, que não é verdadeira, de repente a pessoa diz, mas será que eu vou tomar a vacina? Será que eu não vou ter problema com a vacina? E é uma coisa que é muito séria, né? E você começar a disseminar uma situação, é a ciência, você está trabalhando com a questão, o senhor pode ter tido um infarto, pode ter tido qualquer situação, um mal súbito mesmo, quantas pessoas passam por isso todos os dias, né? E não está nada a ver relacionado com a questão da vacina. Né? Então, é uma acusação muito séria e quando você começa a propagar isso, as pessoas acabam que pegam isso como verdade e acabam que também se prevenindo de não tomar vacina, né? Que na época eu acho que salvou muita gente, né? Diretora, qual o papel de um diretor escolar no combate aos conflitos entre alunos nas redes sociais? Bom, esse é um tema comum, né? As escolas, elas enfrentam hoje essa problemática e a gente tem trabalhado no sentido de sensibilizar a comunidade escolar sobre o tema, né? Combater com a informação, com a conscientização, debater o problema, né, que os jovens estão enfrentando hoje de convivência nas redes sociais, né? Essa influência maciça, né, que eles estão sofrendo e muitas vezes eles não estão conseguindo parar, pensar e refletir sobre as redes sociais, que às vezes é uma armadilha para aquele jovem. Ele tem que fazer um bom uso daquela tecnologia, né, para socializar-se com outros jovens, sim, às vezes que estão em outros lugares, né, que pode conhecer. Essa é uma forma hoje
da atualidade do jovem, né? De estar interagindo através das redes sociais. Aí, quando passa com relação ao conflito, já cai numa esfera negativa, perniciosa das redes sociais. Então, a gente aqui na escola, a gente trabalha na perspectiva de combate, no enfrentamento com discussões, com a prevenção desses episódios, né? Esse é um momento que nós estamos aqui no momento de eletivas, né, que faz parte do currículo de vocês. Então, vocês estão aprendendo, estão trabalhando conhecimentos relativos para que isso não ocorra na nossa escola. É um trabalho de prevenção. E nós temos também, né, está previsto no Estatuto das Escolas Estaduais, no nosso regimento, no artigo 141, né, punições, sim, penalidades para esses jovens que cometem cyberbullying, tá? Que essas penalidades vai desde a suspensão das aulas até uma transferência compulsória do estudante, tá? Se caso for julgado pelo conselho essa decisão, tá? É uma decisão colegiada, então a gente tenta combater esses problemas relacionados ao mau uso da internet, né, das redes sociais na escola. Sim, é um papel fundamental de quem está à frente de um trabalho na liderança de uma escola, encarar de frente os problemas e ter as penalidades adequadas para cada caso. Tá? Vereadora, qual é o papel de um vereador no combate à desinformação nas redes? O parlamentar, na verdade, ele tem voz, né? Ele pode apresentar indicações, ele pode apresentar projetos de leis, justamente voltado para essa situação, né? Uma das situações que é a desinformação. Por exemplo, eu apresentei um projeto de lei, né, onde a gente trabalha essa situação, onde a gente pede que o executivo ele possa fazer as campanhas de conscientização, possam trabalhar isso tanto nas redes públicas e privadas. Então, é um papel que também é do parlamentar, de estar cobrando isso, de estar fiscalizando. Será que o executivo está fazendo o seu papel de políticas públicas voltadas para a questão da desinformação? Então, acho que é muito importante essa cobrança de nós, parlamentares, do próprio legislativo, em cima do executivo, para que o executivo possa também fazer o seu papel de estar ali trabalhando as campanhas, trabalhando a conscientização, né? Essas campanhas educativas, elas são muito importantes, principalmente dentro das escolas. Então, acho que esse é o grande papel do parlamentar, é também estar sabendo apresentar indicações e projetos que possam fazer com que o executivo possa estar trabalhando o seu papel enquanto de políticas públicas voltadas para esse tema. Muito importante isso. Aí, você poderia explicar para a gente como é que vai funcionar esse projeto que você desenvolveu? Na verdade, nós apresentamos, né, eu acho que tem uns meses atrás, esse projeto, né, juntamente com a minha equipe, e é uma cobrança e é um tema de bastante relevância, né, e foi discutido muito esse ano nas redes sociais, na televisão, né, aquele influenciador que fez todo aquele trabalho de denúncia, o MP, justamente trabalhando essa questão das redes sociais. Né? Então, principalmente trabalhando a questão da criança e dos adolescentes, né? Que muitas das vezes se utilizam, são vítimas das redes sociais, são vítimas de pessoas maldosas ali que se escondem atrás de um perfil falso, né? Para estar fazendo cyberbullying, para estar fazendo, praticando crimes, principalmente crimes de pedofilia, né? Então, e aí a gente tem que estar muito atento. Então, foi um projeto onde ele institui, né, a Semana Municipal de Conscientização, né, que possa ser trabalhado de forma responsável e segura as redes sociais. Então, a campanha ela será realizada na primeira semana do mês de junho,
né? Então, onde o município ele vai trabalhar as campanhas de conscientização, tanto nas instituições públicas e privadas, chamando para discussão as crianças, os adolescentes, os professores, os pais, toda a comunidade escolar, né, e que isso possa chamar a atenção, né, da população de uma forma geral. Para quê? Para que principalmente as crianças elas possam utilizar, e os adolescentes, de forma responsável. E que os pais possam se sentir seguros, porque muitos pais, às vezes, proíbem os filhos de ter um perfil nas redes sociais, justamente por essa falta de legislação, muitas das vezes, que essa questão do algoritmo ela é muito séria. Né? Você vai ali nas redes sociais, você está pesquisando alguma coisa, de repente, na hora que você abre o Facebook ou o Instagram, ele te dá um monte de páginas, um monte de situações. Eu quero comprar um tênis. Você vai lá no Google, bota tênis. Quando você abre o seu Instagram, já tem várias lojas que vendem tênis. Então, essa questão do algoritmo é muito séria. Então, isso também serve para as outras coisas. Né? Serve para crimes contra criança e contra adolescente, crimes de caráter sexual, crimes de caráter de bullying. Então, é muito sério e a gente tem que estar trabalhando isso, principalmente a questão educativa, né, para que essas crianças elas possam ter uma certa responsabilidade ao usar as redes sociais, a usar a internet, e os pais também estarem acompanhando os seus filhos nessa questão e estarem ali, principalmente, monitorando, né, os filhos nessa questão do uso das redes sociais. Então, é muito sério, porque, como vocês mesmos falaram, a questão da desinformação ela é muito séria. Uma fake news ela é muito séria. Ela, muitas das vezes, a pessoa pode cometer um crime, um suicídio. A gente escuta isso por uma questão, você vê esses influenciadores aí, né, que de repente se propaga uma notícia e aí uma notícia falta e eles têm um alcance gigante, né? Então, e essas pessoas acabam criando depressão, ansiedade, por conta de toda uma repercussão que está acontecendo ali nas redes sociais, porque isso é muito amplo. A partir do momento que você propaga uma notícia, rapidamente ela se dissemina assim, numa proporção assim, gigante. Né? Antes era muito diferente você falar aqui até ela passar a informação para ti, mas hoje nas redes sociais não. É muito ampla a divulgação, ela é muito rápida. Né? Então, a gente precisa realmente trabalhar, principalmente a questão da legislação, trabalhar a conscientização das nossas crianças, dos nossos adolescentes, porque tem muita gente que utiliza as redes sociais para o mal. Né? Então, tem pessoas que realmente se utilizam disso tudo para poder prejudicar outras pessoas e disseminar o que realmente não é verdade, essas fake news, praticar crimes, que isso é o mais grave ainda. Sim. A gente tem até o caso lá do Ítalo Santo, que adultizava os adolescentes. Né? Foi uma repercussão a nível mundial essa questão, né? Essa questão do Felca que fez as denúncias juntamente com o Ministério Público e hoje ele está preso, né? Então essas coisas que a gente está falando. Então, pessoas que se utilizam das redes sociais para querer ganhar dinheiro e à custa de qualquer coisa, né? Então, se utilizava de crianças e adolescentes para poder adultizar, fazer dancinhas e poder... A questão da sexualização ela é muito séria, principalmente as meninas. Né? Então, hoje, as meninas, a questão do cyberbullying ela é muito maior em meninas do que em meninos. Né? Então, a gente tem que estar realmente muito atento e preocupado e cada vez mais criar políticas públicas que elas possam restringir essa questão da propagação de notícias falsas e também combater esses crimes virtuais que está acontecendo muito na questão das redes sociais. Diretora, existe algum documento que ajude a tomar decisão
decisões em relação ao conflito digital? Eu citei há pouco o nosso regimento estadual das escolas públicas, né, que prevê no artigo 141, inciso 2, sobre as penalidades, né, sobre a questão do cyberbullying. Então, isso está previsto, a gente tem tomado, né, toda a precaução necessária de fazer essa cobertura com o trabalho preventivo. Mas, se houver casos, nós temos esse respaldo legal, né? Então, voltando a esse tema, né, do cyberbullying, que é muito preocupante hoje, principalmente na nossa escola de ensino médio, que trabalha com esse público, viu, vereadora? Público-alvo, que são jovens, que estão muito ligados a essa ferramenta e se colocam até de forma indiscriminada e não tem limite. Muitas vezes a família nos procura, colocando também a sua dificuldade de mediação de conflitos com relação ao uso indiscriminado da ferramenta, e a gente tenta, na medida possível, conversar, mas é preciso, sim, que tenha orientação familiar para esse público, trabalhar as relações familiares. É importante que a gente faça uma grande campanha, né, para que a gente possa retomar alguns laços que foram deixados de lado por conta desse tempo que o jovem utiliza de forma indiscriminada para a rede social e não voltado para a sua família. Né? Nas relações ficam meio que perdidas ali. Os filhos são aqueles chamados filhos do quarto, onde as mães retratam nas nossas reuniões, né, com as famílias, de que estão perdendo seus filhos para a rede social. Isso é muito preocupante para nós, né? Uma vez que a escola é exatamente essa influenciadora que deve ser potencializada na vida dos jovens, né? Quando a gente busca incentivar a leitura, você pegar um livro para que aquele aluno, aquele estudante possa se desvincular um pouco, né, desse contato, desse mundo virtual e entrar em outras experiências, outras aventuras que serão também de grande importância para o seu conhecimento. A gente está proporcionando uma outra experiência para vocês. E a gente precisa unir forças, vereadora, para que as escolas, de forma comum, falem a mesma linguagem. Nós temos leis agora, né, sobre o uso do celular nas escolas. A gente precisa ter mais um aparelhamento estatal para que a gente possa ter mais mão de obra humana para que a gente possa trabalhar nessa orientação, né, nas escolas. A gente tem muita coisa ainda por fazer para melhorar esse enfrentamento, né? E dizer também que muitos jovens e adolescentes estão enfrentando problemas de adoecimento mental por uso permanente das telas. E isso também nos preocupa. Dentro da sala de aula, nós vemos de forma muito realista, às vezes, jovens com problemas de ansiedade, fruto desse desvinculamento, porque você passa aqui 4 horas, às vezes você vem 9 horas para a escola, e é um tempo que você não pode usar. E é necessário que você tenha essa preocupação também com a sua saúde mental e a sua qualidade de vida, o seu sono. Então, é uma grande rede de apoio que a gente precisa ter, uma campanha para fortalecer essas orientações, tanto para a família como para os professores, mais ainda, que os professores também tentam trabalhar nessa perspectiva dentro da sala de aula. Todos os dias a gente observa os professores tendo essa mediação com vocês sobre o uso indiscriminado do celular. É um combate severo, às vezes. Vocês têm uma caixinha, o professor Silvanildo de matemática, ele tem as estratégias dele de botar numa caixinha, vocês não podem utilizar. Outros têm outra metodologia, mas a gente tenta. E a gente precisa também que vocês, jovens, nos ajudem como protagonistas nessa luta, tá? Quais são os casos mais comuns que aparecem na escola? Bom, nós já tivemos alguns casos, né, de relacionamentos de algumas jovens que têm problemas
de relacionamento com seus parceiros, e isso estoura por algum momento na internet. Mas como estudam na mesma escola, acaba que a gente tem que mediar, né? Porque fica nos corredores aqueles burburinhos. Então, conflitos que são externos à escola, mas que a escola tem que mediar, uma vez que eles eclodem dentro da escola, né? São os conflitos mais comuns, né? Porque a gente tenta, nós temos um Instagram, a escola tem um Instagram, só que esse Instagram ele é orientado e condicionado com os professores, com os projetos, né? Então tem limitações, os alunos participam, né? Eles também operam, né? Nós temos a rádio escolar, tem toda uma ferramenta, mas a gente tenta sempre estar colocando regras, limites, para que isso não seja exacerbado, né? Porque conflitos são comuns de todo o contexto social. Mas a gente tenta, na medida do possível, aqui fazer esse enfrentamento com essas orientações, palestras educativas, né? Nós tivemos agora a parceria com a UNAMA, né? Que eles fizeram um trabalho muito importante aqui na escola com os alunos, tá? Bom, na opinião de vocês, como a gente deve combater a fake news? O combate da fake news é justamente a informação, né? Uma informação robusta, pautada na ciência, né? Nós vemos aí as grandes áreas do conhecimento, né? A área de ciências humanas, com a sociologia, a filosofia, né? História, geografia, que são os componentes curriculares que vocês têm, que vocês possam se apropriar desses conhecimentos e fazer uma leitura crítica, né, reflexiva sobre os fatos que são apresentados. A matemática, que vai justamente trazer os dados estatísticos para vocês. A área, né, de linguagens, que vai dar uma percepção para o estudante sobre o discurso, que tipo de discurso aquele emissor quer passar. Todo mundo que tem a sua fala, ela passa alguma coisa, alguma mensagem. Qual é a intenção dessa mensagem? Então, você vai fazer uma análise do discurso. Então, a área de linguagem é muito rica para você poder também fazer essa reflexão crítica. Tá? Aí tem também a natureza, ciências da natureza, que fala justamente dos conteúdos científicos, que a escola seleciona esses conteúdos, e a partir dessa seleção de conteúdos vocês vão construir o conhecimento, né? Os alunos vão poder estudar, se apropriar de conhecimentos sólidos, passados historicamente e atualizados, né? Porque a ciência ela se modifica. Então, a função social da escola é essa, é a informação, é a construção de conhecimento, e ela é uma instância vital para que a gente combata essa questão da fake news, né, que foi trazida agora como um fato do século XXI. Né, e que o jovem do século XXI ele tem que estar preparado, ele tem que ter essas competências socioemocionais, né, históricas, sociológicas, para que ele possa fazer bom uso dessa ferramenta. Porque a internet é um campo minado e você precisa saber se conduzir, né, pelos melhores caminhos para que você tenha uma informação de qualidade. Buscar bons sites, boas referências, né, e usar aquela ferramenta para o seu engrandecimento. Não só, às vezes, futilidades, como é muito usado. É claro que a gente gosta de também, né, postar fotos, conversar com outras pessoas, mas tudo isso tem que ter um equilíbrio, né, um tempo. Vocês são jovens, vocês têm que colocar uma agenda para vocês de rotina, de um equilíbrio entre o tempo de estudar, o tempo também de fazer o lazer, de utilizar as redes sociais. Então, isso é muito importante para a qualidade de vida também do jovem, do sono, tá bom? Bem, o combate à questão da fake news é justamente isso, a gente trabalhar, né, a questão principalmente da conscientização, né, começando nas crianças, nos nossos adolescentes,
para que tudo aquilo que for propagado, que a pessoa tenha propriedade do que realmente vai transmitir, do que realmente vai postar, do que vai compartilhar, né? E o principal é que a gente tenha leis mais severas de combate. Hoje nós temos a Delegacia de Combate aos Crimes Cibernéticos e a gente precisa realmente avançar na questão das legislações, que precisa realmente estar mais rígidas, principalmente de controle das redes sociais. Então, simplesmente, hoje, qualquer pessoa pode se criar um perfil falso e se esconder ali atrás de um perfil para poder propagar, para poder praticar crimes, praticar desinformação. E isso a gente precisa ter realmente as leis que combatam, principalmente essas questões dos crimes cibernéticos. Acho que a gente precisa principalmente isso, né, ter leis mais severas, e a gente precisa aí realmente dos nossos políticos para que a gente possa cada vez mais avançar aí nessa questão de combate aos crimes cibernéticos. E que conselho vocês dão para os jovens que vivem nas redes sociais? Eu acho que a diretora, que é a nossa professora, ela falou bem claramente, com mais propriedade em relação a isso. Eu acho que é saber dividir, né? Ter um momento do estudo, ter um momento de você conseguir... Hoje em dia, você não consegue mais conversar por muito tempo com uma pessoa, você sai para lanchar com uma amiga, fica uma aqui no celular, a outra fica no outro. Então, acho que é saber realmente ter esse entendimento de ter um momento de estudo, ter um momento de lazer, ter um momento de poder realmente ter um tempinho ali para poder olhar as fofocas nas redes sociais, né? Então, e poder estar ali realmente socializando também, porque é um instrumento muito importante. Eu acho que foi um grande avanço, né? Um grande avanço tecnológico aí a questão das redes sociais, mas isso a gente também tem que olhar de forma positiva, não também só lógico, tem a parte pior que a parte negativa, mas a gente também tem o lado positivo. Eu acho que é uma ferramenta muito importante para estudos, para pesquisas, para muitas coisas, né? Então, acho que você tem que ter, o jovem, ele ter consciência de poder usar uma ferramenta tão importante, mas principalmente de forma responsável, né? Então, acho que esse é o principal, é poder trabalhar a questão da questão educativa, trabalhar a conscientização das nossas crianças e adolescentes de poder utilizar essa ferramenta de forma segura e responsável. Bom, a gente queria agradecer a vocês. Muito obrigada por terem vindo. A gente fica muito feliz por vocês terem aceitado o nosso convite. Esse é o nosso primeiro episódio do podcast. Aí vocês são nossos convidados especiais, né? E é isso. E vem muitos episódios por aí ainda, viu? Bem, eu agradeço pelo convite mais uma vez. Parabéns aí pela condução do podcast. Que vocês tenham muito sucesso nesse projeto, tá? E conte conosco, tá bom? Também agradeço o convite, agradeço também a participação da nossa vereadora nesse momento de discussão fundamental para a construção do conhecimento de vocês, de todo o projeto, e também parabenizo os professores envolvidos, a equipe também que está por trás de todo esse projeto belíssimo, e vocês estão de parabéns. Isso é uma iniciativa muito importante para que vocês possam vislumbrar outras perspectivas, e também dizer para vocês que isso é um trabalho fundamental para que a gente possa ter esse desenvolvimento das competências, né? Não só socioemocionais, mas de linguagem, né? de postação, de entonação. Então, é muita riqueza que traz esse projeto, né? Às vezes a gente tenta, eu sou tímido, aí já se descobre como uma comunicadora exímia. Então, são muitas oportunidades que muitos jovens terão a partir deste projeto, e eu parabenizo toda a equipe escolar nesse momento. Obrigada.
Ficamos por aqui e até a próxima. Voz em cena, no Kaique vai rolar. Alunos em cena, prontos pra brilhar, com professores a guiar. A voz da escola vai ecoar, temas diversos pra todo mundo participar. Vem, siga a voz.